Oi, gente, estamos de volta, tá? Vamos conversar agora sobre parcelas não integrantes do salário de contribuição. Então, vamos primeiro traçar um eixo lógico. Da mesma forma que a gente viu lá atrás que o salário de contribuição é composto por todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados e que incluiria, no caso de empregados, de avulsos, não é? Salário, gorjetas, não é? Conquistas sociais, as utilidades também, não apenas o que se paga em pecúnia. Agora nós vamos trabalhar no sentido de determinar um eixo lógico para entender as parcelas não integrantes que estão no artigo 214, parágrafo 9º do regulamento. Então vamos lá. Então o salário de contribuição, tá? No que diz respeito a parcelas não integrantes do salário de contribuição, nós teríamos, vamos lá. Não integram, portanto, as indenizações. Certo? Então, o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte, o que não integra é o que está lá no artigo 214, parágrafo 9º do Regulamento da Previdência Social. Se você tiver uma memória fabulosa que consiga estudar aqueles incisos todos que estão lá no artigo 214, parágrafo 9º, sem precisar de um eixo lógico, maravilha, tá? Agora, isso daqui é para ajudar vocês a criarem uma categorização para lembrar com mais facilidade, certo? Então, é assim, indenizações, só que tem uma exceção. Indenizações, como regra, não integram o salário de contribuição. Mas eu tenho uma exceção, que é o aviso prévio indenizado. Então, as indenizações não integram, não é isso? O SC. Mas eu tenho uma exceção, que é o aviso, aviso prévio indenizado, que esse vai integrar, tá? Então, o aviso prévio indenizado é indenização? Sim, mas é integrante do salário de contribuição. Este é salário de contribuição, ok? Então, indenizações, eu teria o quê? Os 40% do FGTS, eu teria a indenização daquele indivíduo que até a Constituição de 88 foi não optante, que ainda hoje acumulou direito a receber indenização na condição de não optante. Eu teria, o que a gente já conversou aqui, férias indenizadas, que são as férias vencidas, as férias, né, proporcionais. Teria também outra reparação que é paga no que diz respeito a férias ao trabalhador, que é a chamada dobra de férias. Mais adiante nós vamos conversar mais sobre essa dobra de férias. Quer ver outra indenização prevista na lei? Quando o patrão manda o empregado embora no período de 1 mês antes do dissídio, o patrão vai ter que repará-lo por isso. Então, essa indenização que é paga a esse trabalhador não é considerada integrante do salário de contribuição. Então, as indenizações, como regra, não integram o salário de contribuição, exceto o aviso prévio indenizado. Eu tenho ainda também no regulamento a previsão de um ressarcimento de despesa comprovada a serviço da empresa. Nesse caso aqui, tá? Eu tenho particularmente no artigo 214, parágrafo 9º, quando o trabalhador usa veículo próprio. Então, uso de veículo próprio a serviço da empresa. Ele faz, né, as tarefas para a empresa usando o carro dele. Ele abastece o carro no posto de gasolina, por exemplo, tá? Pega a nota no posto e traz para a empresa, que vai reembolsá-lo naquele valor exato que ele gastou com o combustível no carro dele, ok? Nesse caso, a gente chega na empresa, verifica que um dado trabalhador está recebendo aqueles valores a título, né, de ressarcimento de transporte, solicita os comprovantes e verifica que efetivamente tudo que se paga
ao trabalhador pelo uso do veículo tem o comprovante para justificar aquele pagamento. Então, não é salário de contribuição. Temos ainda um grupo de parcelas que nós vamos dizer que tem caráter instrumental. Um pagamento de caráter instrumental não integra o salário de contribuição porque ele é, minha gente, pago para o trabalho ser realizado. Então, pago para o trabalho e não pelo trabalho realizado. Então, aquilo que é pago ou é concedido para que o trabalho seja realizado não é considerado remuneratório, não é salário de contribuição. Exemplo, equipamento de proteção individual, capacete, botas, luvas, tá? Uniforme, tá? São itens concedidos pelo empregador para o trabalho e não pelo trabalho realizado. Nesse grupo, particularmente, nós temos uma previsão no artigo 214, parágrafo 9º, do pagamento de alimentação, habitação e transporte em canteiro de obra em localidade distante da moradia do trabalhador, que exija a estada, deslocamento e estada do trabalhador no canteiro. Então vamos cogitar o seguinte, que uma dada construtora vai construir uma represa lá no meio da Amazônia, tá? Então lá não tem nenhum tipo de infraestrutura próxima, tá? E o trabalhador vem de longe, ele tem que vir em transporte da empresa, a empresa tem que proporcionar alojamento e alimentação, sob pena da represa não ser construída. Essa alimentação concedida pela empresa ao trabalhador é condição sine qua non para que esse indivíduo exerça o seu trabalho. Ele não conseguiria comprar comida, ir a um restaurante, voltar para casa. Então, a alimentação fornecida no canteiro de obra em localidade distante, como nesse exemplo, tá? Não é integrante do salário de contribuição por ser paga para o trabalho ser realizado e não pelo trabalho realizado. Eu posso dizer que alimentação, habitação e transporte em canteiro de obra em localidade distante, que exija deslocamento e estada do trabalhador no canteiro, é de caráter instrumental, portanto, não integra o salário de contribuição. De acordo? E um outro grupo que consta lá do artigo 214, parágrafo 9º do regulamento, nós podemos denominá-lo de previsões legais de não incidência de contribuições, tá? Ou de não integrarem o salário de contribuição. Então vejamos. Alimentação. Conforme nós comentamos antes, as utilidades compõem o salário de contribuição. Então, se uma empresa, em vez de pagar o salário do trabalhador apenas em pecúnia, a empresa paga um valor em dinheiro e paga para ele e concede a ele, tá, cesta básica ou refeição no local de trabalho, a alimentação concedida sob a forma de utilidade integra o salário de contribuição. Entretanto, existe uma lei que cria o Programa de Alimentação do Trabalhador. E nessa lei existe a determinação de que a alimentação concedida nos termos do PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, não integra remuneração, não gera contribuição. Portanto, é uma previsão legal de não incidência de contribuições. Não vamos considerar a alimentação concedida por uma empresa que aderiu ao programa, nos termos do Programa de Alimentação do Trabalhador, essa alimentação não integra o salário de contribuição. Por exemplo, transporte. Transporte, né, é utilidade salarial. Em vez de pagar um valor ao empregado, a empresa fornece transporte ao seu empregado. Transporte é utilidade, portanto, deveria integrar o salário de contribuição. Mas acontece que existem casos, deveria não, deve integrar. Agora, acontecem casos em que a empresa fornece ao trabalhador o vale transporte nos termos de lei específica que trata dessa concessão. Esta mesma lei que trata do vale transporte
determina que o vale concedido nos estritos termos da lei não é integrante da remuneração, não gera contribuições, portanto, não é salário de contribuição. De acordo? Então, eu quero que vocês lembrem dessas categorias para, podermos explorar os diversos itens que estão lá, né, no artigo 214, parágrafo 9º, tá? Então, seriam essas 4 aqui. Indenizações, ressarcimento de despesa comprovada, parcelas de natureza instrumental e também as previsões legais de não incidência. Então, eu vou começar a conversar agora com vocês sobre as indenizações, tá? Nós vamos conversar, vocês devem ter em mãos o artigo 214, portanto, o regulamento da Previdência Social, e estarem com este regulamento aberto na página lá onde está o artigo 214, parágrafo 9º, porque é lá que nós vamos começar a trabalhar a partir de agora. Então, vamos conversar um pouquinho sobre indenizações que vocês vão encontrar aí no artigo 214, parágrafo 9º do regulamento. Então, indenizações que não integram o salário de contribuição. Lembrando, que a única indenização que integra o salário de contribuição é o aviso prévio indenizado. De acordo? Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre essas indenizações. A primeira que vocês vão encontrar aí é os 40% pagos na condição, de indenização àquele trabalhador, que é demitido, ele é demitido sem justa causa, dispensa arbitrária, enfim, o fato é que ele tem direito a levar, numa situação de rescisão, 40% do valor dos depósitos do FGTS dele. Este valor, enquanto indenização, não gera contribuição, de acordo? Até a Constituição de 1988, existiam trabalhadores, que não optavam pelo FGTS. A partir da Constituição de 88, esse quadro muda, os trabalhadores, os empregados, os avulsos, passam a ter que optar pelo FGTS, passam a condição de optantes. Mas até 88, alguns não optavam pelo FGTS. E eles conquistaram, durante o período de atividade até 88, a indenização como não optante, que foram valores que foram conquistados até, a Constituição de 88. Então, trabalhadores mais antigos, que já estavam nas empresas, já estavam no mercado de trabalho antes da Constituição e que não tinham optado, a indenização que eles terão direito em caso de uma dispensa sem justa causa, de uma dispensa arbitrária, enfim, no período de trabalho até 88, eles recebem essa indenização. A partir de 88, começa-se a levar em consideração os valores depositados no FGTS. No caso de dispensa do trabalhador, no período de 30 dias, durante os 30 dias que antecedem o dissídio da categoria. Então, isso daqui determina que o trabalhador tenha direito de receber uma indenização e essa indenização não vai ser componente do salário de contribuição. De acordo? Muito bem, o que nós temos ainda? Nós temos ainda, enquanto indenizações, as situações de férias, Férias, eu teria as seguintes hipóteses. Primeira situação, férias vencidas mais 1/3 constitucional. Férias proporcionais mais 1/3 constitucional.
E também na condição de férias eu teria a dobra de férias. Então vamos só entender aqui a questão da dobra das férias, tá? Nós vamos nessa aula falar de uma parte, na aula seguinte nós seguiremos falando de indenizações e demais parcelas não integrantes. Então vamos, para concluir essa aula, vamos conversar sobre a dobra das férias. Quando o trabalhador ele completa um período aquisitivo, trabalhou durante 12 meses, ele então adquire direito às férias. Férias essas que deverão ser concedidas no período de concessão que corresponde aos 12 meses subsequentes. Então, em 12 meses, período aquisitivo, ele adquire o direito às férias e o empregador deverá liberá-lo de férias no período de concessão, que são os 12 meses subsequentes. Se até o final desses 24 meses o empregador não liberar o trabalhador de férias, este empregador deve uma reparação ao trabalhador, pagando a ele as férias em dobro ou dobra de férias. Dobra de férias tem caráter de reparação, de indenização, não gera contribuição. Na próxima aula nós seguimos conversando, só lembrando aqui dos chamados planos de incentivo à demissão, tá? Vamos começar a próxima aula a partir daqui, dos PDVs, tá? Então, adiante, continuamos com as indenizações pagas aos trabalhadores não componentes do salário de contribuição.